Em um império vasto e majestoso, onde palácios de mármore brilhavam sob o sol e as ruas eram tomadas pelo movimento incessante de mercadores, soldados e nobres, vivia uma jovem que jamais poderia imaginar o destino que a aguardava. O reinado era de Assuero, um homem poderoso, dono de riquezas imensuráveis e comandante de uma das maiores extensões territoriais que o mundo antigo já havia conhecido. O trono da Pérsia era imponente, mas por trás de toda aquela glória e força existia um vazio deixado pela ausência de uma rainha. Isso porque Vasti, a antiga rainha, havia sido deposta depois de recusar um convite do rei, algo impensável em uma sociedade onde a palavra do soberano era ela incontestável. Foi nesse cenário que a vida de Esther começou a ser transformada. Esther não era filha da nobreza, tampouco alguém que buscava o poder. Órfã desde muito jovem, foi criada por seu primo Mardoqueu, que a tratava como filha e a ensinava sobre sua identidade como judia, pertencente a um povo que vivia em exílio. Era uma jovem comum aos olhos humanos, mas sua beleza natural e sua simplicidade chamavam a atenção por onde passava. Quando o decreto do rei ordenou que as moças mais belas do império fossem trazidas ao palácio para que ele escolhesse uma nova rainha, Esther foi levada entre elas. E ainda que não tivesse títulos, posses ou posição, ela possuía algo que ninguém poderia roubar: graça e favor diante das pessoas. No palácio, entre ornamentos de ouro e salões grandiosos, Esther se destacou. Não apenas pela beleza, mas pela postura humilde e sábia. Dia após dia, ela conquistava simpatia, até que chegou o momento da escolha. Diante de muitas jovens, o rei fixou os olhos sobre Esther e imediatamente encontrou nela o que buscava. Assim, a órfã desconhecida foi coroada como rainha da Pérsia, ocupando o lugar mais alto entre as mulheres do império. O que parecia obra do acaso era, na verdade, o primeiro passo de um plano muito maior, que mudaria o destino de uma nação inteira. Enquanto Esther se adaptava à vida no palácio, cercada por atenções, privilégios e responsabilidades, fora dos portões uma trama obscura começava a se desenrolar. O rei Assuero tinha ao seu lado um homem de grande influência chamado Amã. Ele era poderoso, arrogante e profundamente ambicioso, desfrutando da confiança do monarca e exigindo o respeito absoluto de todos. Por ordem do rei, cada súdito deveria se curvar diante dele, reconhecendo sua posição de autoridade. Porém, havia alguém que se recusava a isso: Mardoqueu, o primo e protetor de Esther. Judeu fiel às suas convicções, Mardoqueu não se inclinava diante de homens, apenas diante de Deus. A recusa de Mardoqueu inflamou a fúria de Amã. Aquilo que para muitos poderia ser considerado apenas um gesto de resistência isolada, para ele foi interpretado como uma afronta intolerável. O orgulho ferido transformou-se em ódio, e esse ódio logo se estendeu não apenas a Mardoqueu, mas a todo o povo judeu. Amã, em sua crueldade, não queria apenas eliminar um homem, queria erradicar uma nação inteira. Com habilidade política e manipulação, ele se aproximou do rei Assuero e apresentou sua ideia. Havia um povo espalhado pelo império, diferente dos demais em costumes e leis, que não obedecia às ordens reais. Para Amã, isso era motivo suficiente para que eles fossem eliminados. Convencido pelas palavras do conselheiro e sem perceber o alcance do decreto, o rei entregou a Amã o seu anel de selar, dando-lhe autoridade para escrever a sentença. Assim foi promulgada a ordem. Em um único dia, em todas as províncias do império, os judeus seriam exterminados, homens, mulheres e crianças, sem misericórdia. O decreto correu pelas cidades, espalhando medo e desespero entre as famílias. O som das celebrações do palácio contrastava com o choro que ecoava entre os exilados. O futuro parecia selado e a sombra da destruição cobria cada lar. Mal sabiam eles que, dentro do trono da Pérsia, Deus já havia preparado uma rainha que mudaria essa história. A notícia caiu sobre o povo judeu como um raio em meio a um céu antes tranquilo. Em cada vila, em cada cidade, em cada província, as famílias que já viviam como estrangeiras agora se viam diante da condenação de morte marcada no calendário. Não havia escapatória.
Não havia negociação possível. O edito estava selado com o anel do rei, e uma vez publicado, nenhum decreto podia ser revogado. O medo se espalhou como fogo em campo seco. Ruas antes movimentadas tornaram-se silenciosas. O riso das crianças deu lugar ao choro das mães. Era como se o futuro tivesse sido arrancado de suas mãos. Entre os judeus que receberam essa notícia, um deles sentiu o peso mais intensamente: Mardoqueu. O homem que criara Ester como filha agora se via diante da possibilidade de perder não apenas a própria vida, mas também toda a sua comunidade. Em sinal de luto e desespero, ele rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e cinzas e saiu pela cidade clamando em alta voz. Suas palavras eram de dor, mas também de súplica. O clamor de Mardoqueu ecoava como o grito de uma nação inteira que implorava por misericórdia. As notícias chegaram até o palácio, e logo Ester ficou sabendo que seu primo estava em luto profundo. Preocupada, ela enviou mensageiros para entender o que acontecia, e então recebeu a explicação aterradora. Um decreto real ordenava o extermínio dos judeus, e somente ela, como rainha, poderia ter acesso ao rei para interceder pelo povo. Mas havia um obstáculo terrível. Aproximar-se do rei sem ser chamada era arriscar a própria vida. Ester sabia disso. A lei era implacável, e mesmo ela, rainha, não estava acima dela. Foi nesse dilema que a jovem se viu presa: arriscar-se para salvar sua nação, ou se calar e talvez sobreviver. Quando recebeu a mensagem de Mardoqueu, Ester sentiu o peso esmagador da responsabilidade. O coração da jovem rainha se apertou ao compreender que seu silêncio poderia significar o fim de seu povo. Ao mesmo tempo, o medo a paralisava. Aproximar-se do rei sem convite era atravessar uma linha quase sempre mortal. Era como caminhar para uma sentença anunciada, sem garantias de misericórdia. Mas Mardoqueu, em sua sabedoria, não se deixou intimidar. Em palavras firmes, respondeu à sua filha adotiva: "Não pense que estando no palácio você escapará. Se ficar em silêncio, socorro e livramento surgirão de outro lugar, mas você e sua família perecerão. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou ao reino." Essas palavras ressoaram dentro de Ester como uma flecha certeira. De repente, tudo fez sentido. Não havia coincidência em sua coroação. Não havia acaso em seu lugar no palácio. Ela não estava ali para desfrutar apenas da glória de ser rainha, mas para cumprir uma missão muito maior. Foi então que Ester tomou sua decisão. Corajosa, mas consciente do preço, enviou um novo recado a Mardoqueu: que todo o povo judeu de Susã jejuasse por ela durante 3 dias e 3 noites, sem comer nem beber. Ela mesma e suas servas fariam o mesmo. E então, após esse tempo de consagração, ela se apresentaria diante do rei, mesmo sem ser chamada. E em uma frase que ecoaria pelos séculos, Ester declarou: "Se eu perecer, pereci." Com essa resposta, o medo foi substituído por fé, e a jovem rainha deu o primeiro passo para mudar o destino de sua nação. Passaram-se os 3 dias de jejum e oração. A cidade de Susã ainda respirava medo, mas entre os judeus havia uma chama de esperança, pois sabiam que Ester estava se preparando para algo grandioso. Dentro do palácio, a jovem rainha se vestiu com suas roupas reais, não apenas para mostrar sua posição, mas também para expressar dignidade, honra e coragem. Cada detalhe daquela veste parecia carregar o peso de um povo inteiro. Ao ajustar a coroa em sua cabeça, Ester não era mais apenas uma jovem órfã, mas a representante de milhares de vidas que aguardavam por um milagre. Então, chegou o momento decisivo. Ela caminhou pelos corredores imponentes do palácio em direção ao salão do trono. O som de seus passos ecoava nas paredes de mármore como uma melodia de tensão e fé. Guardas e servos a observavam em silêncio, cientes de que aquela ousadia poderia ser punida com a morte. O ar parecia pesado e cada segundo se alongava como uma eternidade. Ester entrou na sala do trono e diante dela estava Assuero, sentado em toda a sua majestade. O olhar do rei se fixou sobre ela, e naquele instante todo o futuro parecia pender de um fio invisível. O silêncio era absoluto. Todos aguardavam o gesto decisivo do monarca.
Se ele permanecesse indiferente, Esther seria levada à morte. Mas em um movimento inesperado e poderoso, Assuero estendeu o cetro em sua direção. Era o sinal de vida. O impossível acontecera. Esther, aliviada mas firme, aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O rei então perguntou o que ela desejava, oferecendo-lhe até metade de seu reino. Esther, com sabedoria, não revelou de imediato o motivo de sua ousadia. Em vez disso, convidou o rei e Amã para um banquete, dando início à revelação que mudaria toda a história. O convite de Esther foi recebido com curiosidade pelo rei e com vaidade por Amã. O soberano, encantado pela rainha, não hesitou em aceitar, enquanto Amã, tomado pelo orgulho, via no convite um sinal de honra e prestígio. Sentar-se à mesa com o rei e a rainha era um privilégio raríssimo, e ele acreditava que isso apenas confirmava sua grandeza. Mas por trás do banquete preparado com primor, havia um propósito muito maior. Esther estava aguardando o momento certo para revelar a verdade. No primeiro encontro, o rei voltou a perguntar qual era o pedido de sua rainha. Mas Esther, em sua sabedoria, ainda não revelou nada. Em vez disso, pediu que o rei e Amã voltassem para um segundo banquete. Assuero concordou, ansioso por descobrir o que sua amada esposa tanto desejava. Assim chegou o dia marcado, e mais uma vez em um ambiente de festa e intimidade, o rei perguntou: "Qual é o seu pedido, rainha Esther? Até metade do reino lhe darei." Foi então que a rainha respirou fundo e abriu o coração. Com voz firme, mas carregada de emoção, ela declarou: "Se achei favor diante de ti, ó rei, peço a minha vida e a vida do meu povo, pois fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados." As palavras caíram como flechas no salão. O rei, tomado pela indignação, perguntou quem havia tramado tal maldade. Esther apontou para Amã e disse: "O adversário e inimigo é este perverso." O rosto do vilão empalideceu, e o início de sua queda estava diante de todos. Ao ouvir as palavras de Esther, a fúria do rei Assuero se acendeu como fogo. O palácio, que até então parecia silencioso diante da revelação, tornou-se um cenário de tensão insuportável. Amã, desesperado, percebeu que seu destino estava selado. O homem que antes caminhava com altivez pelas ruas, exigindo que todos se curvassem diante dele, agora tremia diante de uma mulher que ousou falar a verdade. Ele caiu aos pés de Esther, implorando por misericórdia, mas a cena apenas aumentou a ira do rei. Para Assuero, Amã não era mais um conselheiro, mas um inimigo disfarçado dentro de sua própria casa. Foi então que os guardas revelaram um detalhe irônico e cruel. Amã havia mandado erguer uma forca altíssima, destinada a executar Mardoqueu, o homem que não se curvara diante dele. Ao ouvir isso, Assuero não hesitou. Deu a ordem imediata. Amã deveria ser pendurado na própria forca que preparara. Assim, em um instante, o inimigo caiu em sua própria armadilha, e o povo viu que a justiça de Deus não falha. Mas a vitória não parou por aí. O rei assinou um novo decreto permitindo que os judeus se defendessem contra qualquer ataque. Quando o dia marcado para o massacre chegou, em vez de serem destruídos, os judeus triunfaram sobre seus inimigos. A escuridão da ameaça deu lugar à luz da esperança, e a nação celebrou com alegria e gratidão. Aquele que planejou a destruição foi destruído, e aquele que parecia esquecido foi exaltado. A história de Esther não termina apenas com a queda de Amã e a celebração de um povo liberto. Ela se prolonga como um testemunho vivo de que cada posição, cada circunstância e cada oportunidade que recebemos pode ter um propósito muito maior do que imaginamos. Esther não foi colocada no trono por acaso. Sua beleza, sua graça, sua coragem e até mesmo suas dores anteriores foram moldadas para que, em um momento decisivo, ela fosse a voz que ninguém mais poderia ser. Através de sua fé e ousadia, vidas foram preservadas e um povo inteiro foi salvo da destruição. Essa narrativa nos convida a refletir sobre a nossa própria jornada. Quantas vezes nos encontramos diante de situações em que o medo tenta nos silenciar? Quantas vezes acreditamos que somos pequenos demais para fazer diferença? A história de Esther nos lembra que não importa de onde viemos,
nem quão improváveis pareçam nossas circunstâncias. Quando aceitamos o chamado da coragem, podemos ser instrumentos de transformação. Talvez você também tenha sido colocado para um tempo como este. Assim como Esther escolheu se levantar, mesmo diante do risco, você pode escolher a fé em vez do medo, a coragem em vez do silêncio, e assim descobrir que Deus ainda escreve grandes histórias através de pessoas comuns.